Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para vocês que não me conhecem, eu sou a Giovana e aqui eu falo sobre diversos conteúdos, inclusive relacionamento cristão, saúde emocional, enfim. Se você gosta desse conteúdo, eu já te convido a ficar aqui comigo. E hoje eu quero falar com vocês sobre o medo, né? O medo, que é uma emoção que todo mundo tem, mas que muitas vezes a gente não conhece o impacto que ela tem sobre as nossas vidas. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, já pega teu café e senta aqui para conversar comigo. A primeira coisa que a gente precisa compreender sobre o medo é que ele tem uma função muito específica e genuína na nossa vida, que é nos proteger, né? Nos livrar de perigos, evitar com que a gente caia em algumas armadilhas, enfim. Então, evolutivamente, o medo, ele sempre foi uma emoção muito necessária para preservar a nossa vida. Por exemplo, para evitar que você atravesse a rua com vários carros andando ali e não seja atropelado. O medo faz com que a gente evite a gente se colocar, por exemplo, em algumas situações de perigo, né, que possa colocar a nossa vida em risco. Então a gente precisa compreender que o medo ele tem uma função boa e uma função genuína nas nossas vidas. Mas o ponto em questão que eu quero abordar aqui é justamente o contrário, quando o medo ele se torna um empecilho, né? Ele se torna uma pedra no nosso caminho em que a gente vive tropeçando, caindo e de certa forma nos impedindo de chegar naquele local em que a gente quer tanto chegar. Dando uma pausa aqui rapidinho para te perguntar se você já é inscrito aqui no canal. E se não for, eu já te convido a clicar no botãozinho se inscrever, deixar aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, tá certo? Porque vai me motivar bastante a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Mas vamos voltar pro vídeo. Eu acho que um ponto interessante que a gente pode refletir sobre os nossos medos é entender um pouco da origem deles. Vou citar um exemplo pessoal meu. Eu nunca fui uma criança muito corajosa ali e também não fui incentivada a isso. Então, hoje eu compreendo que parte dos medos que eu tenho de enfrentar determinadas situações vem, né, de frases da minha infância, contextos em que eu vivi, em que colaboraram para que eu pensasse e às vezes percebesse as situações de determinadas formas. Às vezes você teve uma situação, né, muito forte, você viveu uma situação muito forte na infância e aquilo te impactou até hoje. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que têm muito medo de cachorro, que vê o cachorro ali na esquina e já começa a se tremer, a suar e tudo mais. Mas anteriormente a isso ela teve uma experiência bastante negativa. Então, eu acho importante a gente também perceber e olhar para dentro. Por que será que eu tenho esse medo? Por que será que ele me paralisa tanto? Outra coisa importante a gente pensar sobre é que a gente não nasce com os nossos medos. A gente não nasce com os nossos medos, a gente aprende eles, né, ao longo da nossa vida. Então, se a gente aprendeu a ter, e isso eu tô falando dos medos disfuncionais, aqueles medos que nos paralisam, tá? Não é aquele medo de proteção. Mas se a gente aprendeu a ter medo de determinadas situações, a gente também pode desaprender, né, esses medos que, principalmente aqueles que estão nos paralisando, nos impedindo de progredir, né, de avançar e dar alguns passos na nossa vida. Uma questão interessante sobre essa questão do medo, mas como que eu vou vencer isso? Gente, infelizmente ou felizmente, é necessário que a gente se exponha. Como assim, Giovana, eu vou me expor àquilo que eu tenho medo? E a gente precisa ter cuidado com isso, que não é assim. Eu também de determinada coisa, eu vou lá e vou enfrentar. Não é assim. É aos pouquinhos você ir trabalhando essa exposição, iniciando aqui na sua cabeça. Então, você pensar e refletir sobre, por exemplo, qual seria a sua reação se você visse algo que você tem tanto medo. Então, você não vai iniciar vendo aquela coisa que você tem medo ou pegando naquela coisa que você tem medo. Você vai iniciar primeiro na sua cabeça, pensando, vendo naquilo que você tem medo, ou vendo uma imagem daquilo que você tem medo. Enfim, esse processo de se expor aos pouquinhos às situações que te causam medo se chama dessensibilização sistemática. Então, por isso que é aos pouquinhos, entenderam? É praticamente impossível você, vamos supor, perder o medo de falar em público se você gradualmente não for trabalhando isso na sua mente, aos pouquinhos for se expondo a essa situação. Eu costumo pensar e dizer que o medo é como se ele fosse uma prisão sem grades. O medo, ele está aqui, né, na sua cabeça, as portas estão abertas, mas é como se você enxergasse grades, mas na verdade não existe grades.
entende? Eu acho que vocês já viram aquela imagem de um elefante super grande, amarrado por uma cordinha bem fininha, né, ali no tronquinho, e se ele fizer assim, a corda, né, estoura ali, tora e ele sai. Então, é como se fosse isso, é como se o medo ele fizesse a mesma coisa na nossa cabeça. Sempre que eu falo sobre algo relacionado a isso, eu sempre gosto de dizer que o nosso cérebro ele não sabe distinguir aquilo que é real e daquilo que é imaginário. Então, se você diz algo para ele, ele vai acreditar que aquilo é uma verdade. Então, se você diz para você que você não pode, né, fazer determinada coisa, então o teu cérebro vai acreditar que você não pode de fato fazer determinada coisa. E aí, às vezes a gente passa muitos anos da nossa vida presos apenas nos nossos pensamentos, no pensamento e na idealização de, às vezes, pensamentos tão catastróficos que 90% das vezes isso não vai acontecer. E se acontecer, chegar a acontecer, a gente precisa encontrar maneiras e formas de lidar com aquela situação. Eu sei que às vezes parece assim, nossa, tipo, é difícil. É, mas o que eu quero fazer você refletir é que, poxa, a gente tem tanta coisa para viver e muitas vezes a gente tá preso aqui na nossa cabeça a imaginação de cenas e de pensamentos e que muitas vezes isso não vai acontecer e a gente se priva, né, de muitas vezes avançar em muitas áreas da nossa vida por conta desses medos. Muitas vezes a gente tem medo até de tomar determinadas escolhas. E eu lembro que uma vez que uma professora falou assim comigo, né, que toda escolha que a gente faz, ela é de certa forma uma aposta. Em que sentido? No sentido de que você não vai ter todas as respostas, de que você não vai de fato saber o resultado final daquilo. A gente precisa pensar sobre isso e pensar, por que eu tô com medo de tomar aquela decisão que é tão importante para mim? Às vezes é um curso que você quer fazer, às vezes é terminar um relacionamento que você precisa terminar, e você tá com medo de terminar porque você pensa que às vezes sua vida não vai funcionar mais depois que você terminar aquele relacionamento, ou às vezes desistir daquela faculdade que você sabe que não é mais para você porque você tem medo de não conseguir outra, né? Então, o meu vídeo hoje para vocês era incentivar a vocês a pensar sobre os medos de vocês, o quanto que eles podem estar paralisando a vida de vocês. E é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. E me conta aqui nos comentários, né, o que você acha e pensa sobre isso. Queria que vocês me dessem ideias também de vídeos de conteúdo para eu trazer mais aqui para vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá certo? Para que isso me motive a estar trazendo mais vídeos aqui para vocês. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.